Sejam todos bem-vindos ao Sofitcast, o podcast da Sofit. Hoje, além dos nossos protagonistas, Micael Duarte, nosso Head de Inovações, e Eduardo Canas, nosso analista de negócios, nós temos um convidado especial, Nicolas Felício. Seja bem-vindo, Nicolas. Obrigado, Aline. Nicolas é o nosso coordenador comercial na Sofit, tem uma bagagem muito grande de gestão, atendimento e vai contribuir bastante. Então, o nosso próximo tema vai ser sobre o controle de multas na gestão de frotas, né? Como que funciona a gestão de multas de quem automatiza o processo e quem não automatiza? Bom, eu acredito que existem diversos riscos nesse sentido e diversos problemas de quem automatiza e de quem não automatiza. Pensando numa frota grande ou até numa frota pequena, se a gente parar para pensar em 20 veículos que eu tenho distribuído pelo estado inteiro, eu vou precisar ou esperar a via física chegar, e a gente já sabe que a gente teve que correr em greve diversas vezes, e é um risco que a gente corre nesse sentido, ou então eu vou precisar consultar isso em todos os órgãos possíveis, as minhas placas, para entender se existe ou não alguma multa nesse sentido. Então a automatização disso, a gente acaba terceirizando essa consulta sem depender necessariamente de um correio ou depender de alguém ali consultando essas 20 placas semanalmente, mensalmente. Às vezes a gente não tem nem prazo para talvez identificar esse condutor ou pagar essa multa com desconto. Às vezes esse cara sai da empresa e a gente acaba tendo o problema de não ter descontado a multa que chegou depois da saída dele. Então existe uma série de riscos nesse sentido. E pode se perder também, né? Como que ele vai ter... Se ele não tiver uma forma de automatizar, ele pode perder a multa, pode perder o prazo de pagamento, né? Eu acho que tem uma coisa essa de consulta de multas, né, nesses órgãos, uma vantagem muito grande, que pouca gente valoriza, mas eu acho que é o que vale mais, que assim, digital que tá na multa, sabe? Tipo, para você guardar um histórico, fazer uma política de segurança, ou seja, para consultar quantas multas alguém tomou. Imagina, você recebe por correio, você vai guardar onde? No armário? Ou então você vai pegar os dados da multa e digitar, entendeu? Então é um ganho, assim, de velocidade mesmo que você vai ganhar na operação, né? Se você botar alguém lá para ficar digitando isso, você vai ter que contratar alguém, se for uma frota muito grande. Imagina quanto você tem de economia, então, se você contrata isso. E esse outro risco que o Nicolas falou, de a pessoa sair da empresa e a multa não chegar a tempo, também, nossa, imagina quanto para empresas que têm mais rotatividade em alguns mercados, isso é complicado. E tem mais um risco que são perder prazos, tipo, perder prazo de indicação, gera lá a multa de não indicação, você pode perder o prazo de pagamento, você perde o desconto da que vem lá de 20%, 30%. Então tem muitas vantagens também ocultas ali nesse processo, não só os mais óbvios, mas tem muita coisa que dá pra pegar de todos os lados, né? Você ganha daqui, ganha daqui, ganha daqui. E toda empresa desconta a multa do condutor, ou como que funciona? Não desconta. E eu acho que, assim, as principais que não descontam e que eu tenho visto hoje atuando na área comercial, na hora que a gente para oferecer o Sofit, são empresas de pesados. O principal ponto que eles colocam é: eu não desconto porque tá difícil conseguir motorista. E se eu começar a descontar, ele vai embora, vai para outra e eu fico sem motorista aqui. Então a empresa prefere pagar aquela multa do que descontar para não perder o condutor. E aí isso entra justamente numa questão de cultura que a gente estava falando no começo. E política de frotas também, né? Ele tem que ter isso bem definido, que vai ser descontado do condutor, né? Para que não gere risco lá na frente, né? Mas provavelmente ele já nem tem uma política de frota. Nesse caso. Enquanto o Mika falava de frota pesada, me remete muito à frota leve, onde a gente tem a gente não tem carros designados. Imagina que nós 4 aqui compartilhamos um veículo. Como eu vou fazer a identificação do motorista se eu não sei que horas a Aline pegou o carro, que horas o Eduardo pegou o carro, que horas o Nicolas pegou o carro? E por mais que eu tenha isso em política de frota, eu não vou conseguir descontar. Porque eu vou precisar buscar essa informação no papel, ou vou precisar buscar essa informação lá na portaria da nossa indústria, para entender quem que saiu com o veículo naquele momento. Tem uma curiosidade nisso que você falou, Nicolas. Como que poderia ser feito esse controle da entrada e saída de um veículo compartilhado? Perfeito. Eu diria que, assim, cultura
incluir uma cultura de checklist, principalmente. Sim. Né? A gente tem várias opções e várias vertentes e várias soluções para isso nesse sentido, mas eu diria que um checklist rotineiro. Imagina que a gente compartilha esse veículo. Além de eu precisar identificar quem que pegou esse veículo, se aparecer uma avaria, quem foi o responsável por essa avaria? Quem que não está cuidando do veículo? Outra forma que a gente tem de fazer esse controle é através do leitor de RFID que a gente tem dentro de uma telemetria, por exemplo. Sim. Né? Se cada condutor tem o seu cartão e a gente tem um leitor ali dentro, eu sei não só as infrações e multas que ele cometeu e posso identificar, mas coisas que não são pegadas por um Detran, por exemplo, né? Coisas que também impactam na segurança dele e na segurança, numa direção defensiva, por exemplo, que eu posso trabalhar de forma corretiva. Óbvio que são operações para operações, né? Se a gente pensar assim, num cenário de eu não conseguir motorista, talvez não faça sentido a gente ter esse nível de gestão, e aí é muito de cultura. Porque se a gente parar para pensar numa frota comercial, por exemplo, é interessante eu entender como a linha está dirigindo, o quanto isso impacta não só nas infrações que custam grana pra gente, mas também custam grana pra ela, é um problema pra ela e eu tenho que trabalhar em cima disso. Mas a forma mais segura, né, pelo que você falou, que não teria nenhuma chance de erro, seria ter uma telemetria, né, com cada um do seu cartão e ter a identificação do condutor. Eu acho que o mundo perfeito é ter a telemetria e a consulta, né, de multa, porque você fecha todo, para quem não tem, né, fecha tudo.